E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: uma família abençoada. Querido ouvinte, através dessa pequena mensagem, à luz da palavra de Deus, eu quero abençoar a sua família, abençoar a sua casa, lançar um decreto de vitória sobre a tua casa. O salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam os trabalhadores. Para você fazer uma boa casa, é preciso um engenheiro, um bom pedreiro, materiais de construção. Essa é a casa de tijolo, de cimento, a casa morada. Mas para edificar a casa de fato e de verdade, para edificar e ser uma família abençoada, uma família que tenha a marca da salvação de Deus, do poder de Deus, é preciso convidar Jesus. Isso é tão importante que o primeiro milagre que Jesus realizou foi em uma festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. Mas hoje eu quero dar um exemplo de alguém que convidou Jesus para ir na sua casa e a história mudou. E o objetivo dessa mensagem é esse: convide Jesus para estar na tua casa. Através da oração, através do clamor, diga para Ele dia após dia: Jesus, Tu és o Senhor da minha casa, seja bem-vindo na minha casa, venha reinar na minha casa. O exemplo que eu quero compartilhar com você, de alguém que convidou Jesus e a história mudou, é o exemplo de Jairo. É uma história bíblica muito conhecida. Geralmente as pessoas leem no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ou no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a história desse homem. Jairo era um homem rico, era um príncipe da sinagoga, era um líder religioso de destaque, então um pregador da palavra de Deus, um conhecedor das Escrituras, da lei de Moisés. Era um homem já de certa idade, tinha experiência de vida. Mas um dia, infelizmente, a dor e o sofrimento bateu ali na porta da casa de Jairo e foi entrando, trazendo doença na filhinha de Jairo, que tinha apenas 12 anos. E essa história fala que essa menina chegou a estar morta. Mas nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, Jairo foi buscar. É isso que eu quero que você entenda nessa pequena mensagem. Jairo foi buscar aquele que tem a resposta, aquele que tem a solução, a saber, Jesus. Jesus Cristo Senhor, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Verbo que se fez carne, o Deus Emanuel, o amigo mais chegado que o irmão. E esse texto vai nos falar que nesse momento de angústia e desespero, quando Jairo vai ao encontro de Jesus, que estava chegando ali na sua região, Jesus chegava com uma multidão de gente, porque ele já era famoso pelos seus milagres, pelas suas curas, pelas maravilhas que ele realizava e pela pregação, pela mensagem do rei. E Jairo estava ali querendo falar com Jesus e de repente no meio daquela multidão apareceu uma mulher que Jairo também devia conhecer. Interessante que a filha de Jairo tinha 12 anos e essa mulher tinha 12 anos de doença. E também era uma mulher que deveria ter sido rica, porque ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e só piorava. Então, como Jairo era da elite, da alta sociedade, essa mulher devia ser conhecida dele. Mulher essa que a Bíblia não diz nem o nome, que nós conhecemos como a mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher
que devia ter uma anemia profunda, porque ela estava no costume das mulheres há 12 anos sem parar, perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue. E o texto fala que essa mulher não veio nem andando, ela veio se arrastando, porque ela não tocou em Jesus na parte de cima, no ombro, no braço, ela tocou quase que nos pés de Jesus. Ela veio se arrastando no meio da multidão. E Jesus de repente para e fala: quem me tocou? Aí Pedro diz: Senhor, mas é tanta gente, como a gente vai saber quem tocou no Senhor? Jesus fala: não, porque de mim saiu virtude. Que essa virtude possa sair hoje e alcançar a tua vida, a tua casa, a tua família, trazendo vitória, cura, libertação, toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Então, quando Jesus para e fala isso, aquela mulher se apresenta, já curada, porque ela foi curada imediatamente. Ela diz: fui eu, Senhor. E ela colocou toda a sua situação, que estava doente já há mais de 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e só piorava. E além disso, na cultura judaica, dentro do contexto da religião judaica, essa mulher, com esse fluxo de sangue, ela não podia participar nem dos cultos. Então ela vivia à margem da sociedade. E Jairo ali percebendo isso. Agora eu entendo assim, que Jairo ficou maravilhado, não mais sobre aquilo que ele ouviu falar de Jesus, e foi buscar ele para levar Jesus para a sua casa. Mas agora ele viu com os seus olhos o milagre. Enquanto Jairo então se aproxima e fala com Jesus, as pessoas do conhecimento de Jairo, os amigos de Jairo, assim como os amigos de Jó, são sempre aqueles que vão dizer: não tem jeito, não tem solução, não dá certo mesmo. E disseram: olha, não precisa mais importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Mas mesmo assim Jesus liberou 3 palavras para aquele homem. E eu quero ser voz profética para liberar essas 3 palavras sobre a tua vida nessa hora. Não temas, creia somente, ela será salva. Não tenha medo. É uma chave de vitória. Porque o primeiro sentimento que entrou no coração do homem pelo pecado foi o medo. A Bíblia fala que Adão teve medo e se escondeu. Teve medo de Deus. A gente vive numa sociedade acuada pelo medo, a violência, as doenças, tantas coisas negativas, e muita gente vive presa, aprisionada ao medo. Jairo naquele momento estava cheio de medo, cheio de dor, cheio de sofrimento, e Jesus disse para ele: não tenha medo. É isso que Deus quer falar para você. E você vai dizer: mas como que eu não vou ter medo? Aí é a segunda chave. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé, creia que Deus tem a solução, que Deus tem a resposta, que Deus tem a saída, que Deus está contigo nessa hora. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Não tenha medo, tenha fé, creia. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação de Deus é a terceira chave. Salvação. Não tenha medo, creia e haverá salvação. A salvação é a vitória sobre a morte. A salvação é a vitória sobre o pecado. A salvação é a vitória sobre o inimigo de nossas almas. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação é vida abençoada, é vida eterna, é vida abundante, é vida com Deus, é vida com Jesus. E assim Jesus entra na casa de Jairo e disse essas 3 palavras: não tenha medo, creia somente, ela será salva. As pessoas começaram a rir, a debochar. Muita gente ri e debocha do Evangelho. Isso é natural, é normal. E Jesus entrou naquele quarto só com o pai e a mãe, Jairo e a sua esposa, e os 3 discípulos mais
chegados nele, Pedro, Tiago e João. Aí eu aprendo que no momento difícil, a gente deve se cercar de pessoas de fé. Pessoas que vão orar, pessoas que vão profetizar, não pessoas que vão murmurar, reclamar e dizer que não tem jeito mesmo. E ali naquele quarto, com Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus disse: menina, levanta-te. E aquela menina ressuscitou, se levantou, curada, ressuscitada, abençoada. Os pais ficaram maravilhados. Imagina aquele povo que estava do lado de fora rindo e agora via a menina saindo do quarto. Aquela menina que estava morta agora estava viva. Ei, aquilo que está morto na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, Deus é poderoso para ressuscitar. Jesus é a ressurreição e a vida. E Deus quer que as pessoas fiquem maravilhadas com o nosso testemunho de cura, de salvação e libertação. Então hoje, através dessa mensagem, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração sobre a importância de convidar Jesus para estar na sua casa. Diga para ele: Senhor, venha na minha casa, venha na minha família. Essa mensagem fale ao teu coração. Sendo bênção para você, será para outras famílias e você pode compartilhar aí nas suas redes sociais. Convide Jesus para estar na sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa.